Eu consigo. Você falou que para eu não rir. Ai, Deus. Então, boa noite a todos. Deixa eu abrir aqui meu outro aplicativo, porque aí eu consigo ver as perguntas. Que aí eu consigo ver as perguntas, quem quer entrar na sala de aula, e não perco tempo com saindo toda vez das apresentações. Como vocês, o que vocês acharam da nossa lista de exercícios, daquela questõezinhas que eu coloquei como extra classe? Acharam difícil, fácil? O que vocês acharam? Lembra que eu falei para vocês na aula passada, na segunda, que eu ia deixar um material para vocês fazerem, que vai ser somada a nota de vocês do primeiro bimestre e que na semana que vem nós faríamos outro. Lembra? Vocês fizeram? Oi, Letícia, Adriano, Ludmila. Fez. O que vocês acharam? Estava fácil? Estava difícil? Não, para o dia 30 não, Adriano. Era semana passada. Você fazia de segunda, você tinha isso. Era para fazer segunda, podia fazer até quarta, não é? Vocês acharam fácil, difícil? Vocês gostaram desse tipo de questionamento, que tem que ler um artigozinho e fazer essa pesquisa jurisprudencial? Gostaram? Vocês animam em fazer outro desse tipo? Ou vocês querem diferente? Questõezinhas, uma redação? Porque nós temos que fazer mais 2 pontos extra classe. Que são pontos que eu vou somar, o exercício da semana passada, o artigo é ótimo, não é, Letícia? Então, o exercício da semana passada, nós vamos juntar a prova, que vale 6 pontos, aquele ponto extra daquela outra atividade que nós fizemos, lembra aquela atividade de múltipla escolha, tá? Prefere artigo? Faz outro parecido, né? Do artigo, sim. Então, eu preciso fazer mais uma atividade com vocês valendo ponto. Podemos fazer um seminário, uma apresentação, pode ser em dupla, fazemos isso virtual mesmo, não tem problema. O Google, ele permite esse tipo de interação. Ou podemos fazer daquele jeito que eu fiz, que é colocar um artigo, vocês respondem algumas perguntas com base jurisprudencial. Então, tem que fazer uma pesquisa jurisprudencial, uma pesquisa da legislação. Eu acho bem interessante, porque aí vocês treinam um pouquinho a pesquisar uma jurisprudência que se adequa àquele caso, é o que vocês vão enfrentar no dia a dia de vocês como advogados. Tá? E, além disso, falar da nossa prova. Nossa prova vai ser daquele... Sabe aquele exercício que nós fizemos de múltipla escolha, que era aquele exercício de questãozinha extra, valendo um ponto extra? A prova vai ser no mesmo esquema, tá bom? Vai ser no dia 11, mas vão ser 12 questões. Cada questão vale meio ponto, ok? Cada questão vale meio ponto, então serão 12 questões. E essas 12 questões eu vou deixar disponível no Moodle, daquele mesmo jeito que nós fizemos aqueles exercícios valendo um ponto extra. Lembrando que vocês vão começar no horário da aula, então vai começar 7h15, então eu deixo ele aberto a partir de 7h15, e vocês vão até o horário que a aula termina. A aula termina 10 horas, não é assim? Então, vocês terão de 7h15 até as 10 horas para fazer a prova. Ah, professora, e vai ser quanto tempo? Não tem tempo. Vai ser entre 7h15 e 10. Se você começar a aula 7h15, você vai ter aí 2 horas e 45 para fazer a prova. Se você começar 9h30, você vai ter meia hora para fazer a prova, tá bom? Então, a prova vai começar no horário da aula, eu quero deixar isso bem claro, e ela vai terminar, ok?
no horário que terminaria a nossa aula, às 10 horas. Eu vou mandar um aviso para todo mundo no Moodle. Opa, desculpa, não deixei a Deilza entrar. Alguém manda uma mensagem para ela, pede para ela entrar novamente aqui na sala, que eu apertei sem querer o botãozinho errado aqui. Então, eu vou mandar, assim, na véspera da prova, um aviso para todo mundo, dizendo como funciona a prova, tá bom? A duração, então, a prova começa 7h15 e termina às 10 horas. Eu não quero saber a hora que você entrou. Se você entrou para fazer a prova 7h15, se você entrou na prova para fazer a prova 7h30, se você entrou 9, quando for 10 horas, vai encerrar a prova. Combinado? É como se estivéssemos fazendo em sala de aula. Eu vou entregar a prova às 7h15. Aí, ó, Deilza voltou. Obrigada, Deilza. Foi sem querer que eu não deixei você entrar na sala. Então, a prova vai começar às 7h15. A Ludmila, sim, o professor pode estabelecer o tempo de prova. Só que qual que é a orientação da coordenação? Que a prova tenha a duração da aula, tá bom? Então, se eu fosse aplicar a prova em sala de aula, eu aplicaria essa prova de 7h30 até as 10 horas, não é assim? Então, se fosse aplicado em sala de aula, ia ser de 7h30 até as 10 horas. Ou se fosse naquela semana de prova, a prova começa às 8, não é? E vai até 9h30. Então, também seria de 8 até 9h30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer no horário da nossa aula. Se a nossa aula começa às 7h30, a prova vai começar às 7h30 e vai até às 10 horas. Então, você vai entrar lá no horário que você quiser fazer a prova, e aí o tempo que você vai ter é o tempo que sobrar até às 10 horas. Tá bom? Naquele mesmo modelo que vocês já treinaram. Então, vocês já sabem como é a provazinha feita pelo Moodle, não sabe? Vocês não fizeram as questões, aquelas questões extras, então vai funcionar do mesmo jeito, tá? Vão ser questões de múltipla escolha ou de VOF, aí eu coloco no banco de dados, e aí o próprio Moodle, ele gera as questões, ele embaralha as questões, então, assim, dificilmente algum colega vai ter uma questão igual ao outro, tá? Então, eu coloquei lá, vou colocar mais de 100 questões, então não precisa se preocupar, todo mundo vai fazer uma prova diferente, tá? Isso, vamos lá, o conteúdo da prova, nós conversamos isso na semana passada, não foi? Porque senão nós vamos ficar sem conteúdo para a prova do segundo bimestre. Então, vai desde o primeiro dia de aula até o fim, boa noite, Deilza, até o fim de união estável, tá? Então, divórcio não entra. Divórcio já vai entrar para o próximo bimestre, ok? Mais de questões? 100 questões que eu vou colocar na prova, ele vai escolher 12, então você vai fazer 12. 12, Ludmila. 12, tá? Porque a prova vale 6. Lembra que eu falei para vocês que você faz cada questão vale 0,5. Então, você vai fazer 12 questões de VOF, tá bom? De VOF ou de múltipla escolha. Eu gosto muito daquelas que eu acho que é bem sacana, sabe? Aquelas de VOF, e depois no final você tem que colocar a sequência correta. Gente, aquela lá é sacana, viu? Mas é daquelas que eu gosto. Acho que eu vou colocar umas daquela também. Ludmila quase teve, né? Um infarto. Mas aquelas que são difíceis. Então, assim, eu vou colocar, tem muitas questões, eu já tenho, né, no banco de dados, são quase 100, e aí ele vai escolhendo aleatório. Então, às vezes, um aluno vai falar assim, mas a minha prova estava mais fácil do que a do fulano estava muito difícil, ou a do fulano estava mais fácil que a minha. Gente, eu não tenho como escolher qual questão cada um vai fazer. Tá? Eu tento colocar questões variadas. Então, eu tenho questões fáceis, tem questões difíceis. Então, pode dar o azar de você fazer uma prova que só tem questão difícil. E o outro colega fazer uma questão que só tem fazer uma prova que só tem questões fáceis.
tá? É ruindade, eu sei. Mas, infelizmente, nós não temos controle com relação a isso. Por isso que eu tento colocar, na verdade, as questões similares, tá? Às vezes, uma ou outra difícil, uma ou outra fácil. O horário da prova é no horário da nossa aula. Eu vou mandar uma mensagem para todos vocês antes, tá bom? Então, antes da prova, talvez na sexta-feira, véspera da prova, tá? No mesmo dia você já sabe sua nota, tá? No mesmo dia já vai ter lá, são 12 questões, então você já sabe que se você acertou as 12, você está com 6. Se você acertou 10, você sabe que está com 5, tá? Então, vai ser dia 11 de maio, tá bom? Dia 11 de maio, no mesmo horário da nossa aula, então, de 7h15 até 10 horas. O Wagner fez uma pergunta importante. Professora, quando que você vai lançar a nota daquele trabalho? Eu ainda não corrigi. Por quê? Porque eu recebi os TCCs dos alunos do 9º e do 10º semestre. E eu tive que corrigir. Para corrigir, como eu corrijo todos, são mais de 80 alunos, eu gasto um tempo danado, porque aí eu jogo no programa antiplágio, eu olho, eu confiro se ele fez as correções que eu avisei no produto anterior, então me dá muito trabalho. Então, eu não tive como corrigir o trabalho que eu passei para vocês. Mas essa semana eu já vou lançar a nota lá no Moodle, então você também vai ter a sua nota. Semana que vem eu vou passar, então, um novo trabalhinho valendo 2 pontos, e aí você vai somar todas essas notas e aquele um ponto extra que nós fizemos, lembra? E aí você vai ter a nota do seu primeiro bimestre. E aí eu vou lançar a nota de vocês no Moodle, ok? Então, esse bimestre você consegue até 11 pontos, porque um ponto extra e 2 pontos da atividade do dia 22, 2 pontos da atividade da semana que vem, e a prova só até a união estável, tá bom? Só até a união estável. Eu vou colocar algumas daquelas questões que eu coloquei naquele... Eu mandei para vocês, já não mandei um monte de exercícios? Eu vou tirar algumas questões dali, tá? Pelo menos umas 10, 15 eu vou tirar daquele questionário que eu passei para vocês. Então, não deixem de estudar o questionário. Se tiver com dúvida, semana que vem ainda dá tempo, tá? Então, ainda tire as dúvidas. Ok? Beleza? Outra situação. Nós teremos de ir devagar com a matéria, porque eu estava fazendo as minhas contas, se brincar, semana que vem nós acabamos as aulas. Se continuar nesse ritmo aí, semana que vem as aulas já acabam. Então, eu vou dar uma diminuída aí, vou desacelerar um pouquinho, para conseguirmos terminar, pelo menos lá pro finalzinho de maio, início de junho, assim que é bom, né? E depois só fazer exercício. Que lá no final mesmo, nas últimas semanas antes da segunda prova, é só exercício. Nós vamos passar aula e aula e aula fazendo só exercício. Tá bom? Que é assim que nós vamos, é assim que nós vamos realmente aprender, tirar as dúvidas, isso. Às vezes o exercício traz uma questão que não foi falada tanto em sala de aula, ou um ponto que não foi abordado. Então, o exercício vai justamente para resolver esses problemas que às vezes ficam, né? Às vezes não começa sobre determinado assunto, porque acha que não vai dar tempo. Então, aí com o exercício nós conseguimos fazer todo o conteúdo mesmo de forma bem aprofundada, tá? Então, hoje nós vamos terminar divórcio, na próxima aula nós vamos começar a falar de filiação, alimentos, adoção, ok? Mas agora de uma forma bem mais tranquilinha, para dar tempo de terminarmos maio o conteúdo e passar junho inteiro, ou metade de junho, fazendo exercício, tá? Então, vamos lá, vamos continuar o assunto que nós tratamos na aula passada, que era divórcio. Nós falamos muito sobre a questão da culpa, da possibilidade ou não de se ajuizar demandas para discutir a culpa no casamento,
Lembra que eu falei isso com vocês? Era até uma questãozinha do exercício. Então, hoje nós vamos continuar também com outras situações que ensejam a responsabilidade civil. Bom, então vamos lá. Apareceu? Apareceu? Sim, sim. É porque aqui no meu aplicativo eu não estou vendo, mas tudo bem. Então, vamos lá. Na semana passada, então, na semana retrasada, nós falamos um pouquinho da dissolução da sociedade conjugal e do casamento. Eu falei para vocês que hoje não existe mais a figura da separação, que hoje o termo correto é divórcio, mas por um vício de linguagem, nós sempre usamos separação, não é assim? Então, se a pessoa falar, eu estou separada, significa que ela está divorciada. Então, sempre que eu falar em separação também em sala de aula, por favor, entendam como divórcio, divorciada. É porque é o vício de linguagem que fica, não é? Então, a separação, antes, né, a separação era uma fase da dissolução do casamento, você começava com a separação, você tinha que ficar um período de 2 anos nessa separação judicial para posteriormente pleitear o divórcio. Aí nós vimos que com a emenda constitucional 66 isso acabou. Hoje nós não temos mais prazo, então a pessoa hoje pode decidir, quero me divorciar e amanhã ir lá no cartório e fazer um divórcio, que nós já vimos também que é possível o divórcio extrajudicial, que é aquele feito no cartório. Nós vimos, respondemos até um exercício na semana passada, não foi? Aproveitamos a aula para responder aqueles 2 exercícios, e aí nós vimos que o divórcio extrajudicial, ele precisa do advogado, e se não tiver o advogado, o defensor público. Também falei para vocês daquela decisão dos cartórios de Goiás, que eles estão aceitando, inclusive, o divórcio extrajudicial para pessoas que possuem filhos menores de idade, porque a intenção é desjudicializar o poder executivo, tá? Então, nós falamos de tudo isso. Aí nós falamos um pouquinho da culpa, que hoje a teoria moderna diz que não tem que discutir no divórcio culpa, quem é o responsável pelo fim do casamento, quem não é, tá bom? Que hoje não se discute mais a culpa, porque isso geraria um transtorno ainda maior para o ex-casal. Então, que hoje a doutrina não discute mais essa culpa, né? De quem é a culpa no casamento. Antes tinha esse negócio que se a mulher era culpada, ela ia perder a guarda dos filhos, e que se a mulher era culpada, ela não ia fazer jus a alimentos, e por aí vai. Antes tinha toda essa questão envolvendo a culpa, e hoje não existe mais. Tá bom? Hoje o que nós temos é um instituto da responsabilidade civil. Tá? Eu não sei se vocês já viram isso logo no início, ou se terão ainda uma disciplina sobre responsabilidade civil. Mas a responsabilidade civil, ela pressupõe que alguém cometeu um ato ilícito e causou um prejuízo a outro, ok? Então, a responsabilidade civil, ela é isso. Digamos que eu estou dirigindo meu carro, indo dar aula lá no Gama, tá? Saudade, nossa, que saudade que eu tô daquele trânsito, vocês não têm ideia. Então, eu tô indo ali, e ali tem aquele retorno da discórdia. Você sabe qual que é o retorno da discórdia? É aquele que fica ali do lado do BRT. Aí eu tô ali com o meu carro parado ali no retorno da discórdia, vem um engraçadinho que acha que pode furar a fila ali no retorno da discórdia, entra na frente do meu carro e bate no meu carro. Ele não cometeu um ilícito, ele não invadiu a faixa que eu estava, e qual que é a palavra, o verbo que a gente usa quando bate no carro, né? Abarrotou o meu carro. Não foi isso? Não estragou o meu carro? Ele não cometeu um ato ilícito? Ele não me causou um prejuízo?
Então, isso gera uma responsabilidade de indenizar, tá bom? Então, está muito relacionado ao direito das obrigações que vocês viram no terceiro ou quarto semestre, tá? Então, a responsabilidade civil está intimamente ligada, então, com o Instituto das Obrigações. E o direito da família também, tá? Até antigamente, dependendo do livro que você for ler, às vezes você tem curiosidade para saber como funcionava o direito na década de 40, na década de 50, ou antes, no início do século. Então, assim, lá para a década de 40, nós não víamos o direito de família como uma relação com o direito das obrigações. Era como se não existisse uma interdisciplinariedade. Antes era assim, direito penal, direito civil, não é? Aí o direito civil, você tem os ramos do direito civil, aí abre. Aí um é direito de família, é o bloquinho do direito de família. Outro é o direito das coisas, outro é o direito das obrigações, outro é o direito de sucessões. Antes, o direito eram blocos separados. E hoje não é mais assim. Hoje nós entendemos o direito como um todo. Então, até lá no campo do direito penal, eu vou ter responsabilidade civil. Lembra do filho do Ike Batista? Lembra quando ele atropelou um rapaz e matou o rapaz atropelado no escuro? O Wagner fez uma pergunta aqui. Quando a lei consta separação, devemos entender divórcio? Wagner, eu disse na aula passada, retrasada, né, que o legislador ele é preguiçoso. Tá? Muito preguiçoso. Muito, muito, muito. Então, o que eles fazem? Em vez de eles, quando vão fazer uma emenda ou fazer um projeto de lei, em vez de eles alterarem todo o texto e retirar, por exemplo, a palavra separação, o que o legislador faz lá no texto dele? Revogam-se as disposições em contrário. Quer dizer que ele revogou, mas ele não foi lá naquela lei que dizia o que ele estava falando e revogou aquela lei, tá? Então, quando você encontrar uma lei, por exemplo, a lei do divórcio, que ela é anterior à emenda constitucional, e ela trouxer a palavra separação, não é que você vai ler isso como divórcio, você simplesmente vai excluir a ideia de separação daquela lei. Quando eu falo para nós usar, que nós usamos separação como divórcio, é quando nós estamos falando, tá? Quando nós estamos falando, fulano separou, Beltrano separou, é porque eles já fizeram o divórcio, tá bom? Beleza, Wagner? Tá? Aí, voltando aqui, eu estava falando que hoje nós vemos o direito como um todo, tá? Essa separação que nós fazemos em disciplinas é apenas para facilitar o estudo, mas que o direito, ele está todo interligado. Aí eu contei o caso lá do filho do Ike. Ele estava um dia dirigindo lá a McLaren dele, e ele atropelou uma pessoa que estava numa bicicleta, tá bom? No campo penal, ele foi absolvido, ok? Ele foi absolvido porque entenderam que ali a culpa foi exclusiva do rapaz que estava na bicicleta, tá? Então, no campo penal, ele foi absolvido. Mas no campo civil, ele fez um acordo com a família do rapaz. E ele pagou lá não sei quantos mil de indenização, tá bom? Por que isso? Porque se eles fossem discutir aquele acidente também na esfera civil, ia demorar não sei quantos mil anos, que nós sabemos que a justiça pode se estender a anos, anos e anos, e sair muito mais caro para o menino lá, o Deus, o Thor, tá? Do que fazer um acordo. Então, nós temos, assim, isso é só um exemplo para mostrar para vocês que o direito, ele está intercalado. Então, essa responsabilidade de indenizar, ela também permeia diversos campos do direito. E ela não poderia deixar de envolver também o direito de família.
Hoje é muito comum nós falarmos em direito das obrigações, responsabilidade civil, no caso, por exemplo, de abandono afetivo. Não é o que nós podemos... É um exemplo, assim, super recente de como o direito de família está relacionado com o direito das obrigações, tá bom? O dever que os pais, eles têm com relação aos seus filhos, o dever de assistência, seja assistência financeira, como assistência emocional e moral. Então, o abandono afetivo, por exemplo, é uma interação desse direito de família com esse direito das obrigações, ok? Então, aqui eu coloquei mais ou menos para você que é a incidência, então, desse direito das obrigações, do dever de responsabilizar aquela pessoa que comete um ato ilícito dentro do direito de família. Beleza? Então, quais são as premissas fundamentais quando nós formos falar de responsabilidade civil no casamento, tá? Então, vamos voltar agora para o casamento. Nós temos 4 premissas. A primeira é que vai valer as regras de responsabilidade civil, tá bom? Que são, eu vou falar daqui a pouco, nexo de causalidade, ato ilícito e dano, tá bom? O outro é o conceito de culpa. É aquele conceito que nós usamos no dia a dia. Fulano é o culpado, tá? O cara que bateu no meu carro, quem que é culpado, tá? Quem é culpado que bateu no meu carro? Eu que estava na minha faixa ou o cara que invadiu a minha faixa enquanto eu andava? O cara que invadiu a minha faixa, tá bom? Outra situação, essa obrigação que se gera com relação à conjugalidade, então, com a vida conjugal, essa responsabilidade civil, ela tem caráter extracontratual, tá? Então, a primeira é que vão valer as mesmas regras de responsabilidade civil, nexo causal, tá bom? Vou falar daqui a pouco. Então, nexo causal, ato ilícito e o dano, tá? A existência da culpa, o fato de que no casamento ou na união estável, essa relação das obrigações decorrem de uma situação extracontratual, e as regras básicas da responsabilidade civil. Então, vamos falar um pouquinho. Quais são essas regras relativas à responsabilidade civil? Aí eu coloquei, né, que os institutos respira. Os institutos obrigacionais e contratuais, eles têm como cerne sempre proteger aquele ser humano. Lembra que eu falo para vocês do super princípio? O nosso super princípio é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, os institutos lá do direito das obrigações e dos contratos, ele tem como objetivo criar, então, uma proteção a essa pessoa, tá bom? A mesma coisa acontece no direito de família. Nós queremos proteger as pessoas, embora nós também tenhamos institutos que envolvam patrimônio, tá bom? Envolvam matéria de ordem privada, tá? Então, não é porque lá no direito de família nós temos essas normas de caráter privado que nós não vamos aplicar o direito das obrigações. Como eu disse para vocês, hoje o direito está interligado, interdisciplinar. Então, nós só fazemos a separação de disciplinas, matérias, para facilitar o estudo. Mas o direito, ele está junto, ok? Aí nós vamos ter o conceito de culpa. Lá na responsabilidade civil, uma das exigências é que exista o ato ilícito. Para existir o ato ilícito, alguém fez algo errado, tá bom? E é justamente isso que nós vamos tratar como culpa. E a questão da extracontratualidade. As obrigações, a responsabilidade civil, ela é baseada em 2 formas.
nas relações que são as responsabilidades civil que derivam de um contrato, ok? E aquelas que não derivam de contrato. Digamos que eu pegue um ônibus, tá? Eu peguei um ônibus, quando eu estava descendo do ônibus, o motorista acelerou e eu caí e me machuquei, tá bom? Existe uma responsabilidade por parte da companhia do ônibus? Existe. Ali não existe um contrato. Olha só, eu cheguei, fiz assim com a mãozinha, né? Chamei o ônibus, subi, eu paguei e o motorista dentro do ônibus me levou até determinado lugar. Isso é um contrato. Ainda que seja um contrato verbal, é um contrato, ok? Eu quero construir um prédio, eu tenho um lote, eu quero construir um prédio. Aí eu contrato uma empresa de engenharia, assino um contrato bonitinho para ela levantar o meu prédio. O meu prédio cai. Eu não tenho um contrato, então essa responsabilidade ela vai se valer com base em um contrato, tá? Mas eu tenho, por exemplo, situações que não são contratuais, que não envolvem necessariamente um contrato. Por exemplo, eu tenho um namorado, tá bom? Eu tenho um contrato com esse meu namorado? O que seja? Não, não é? Eu não tenho um contrato. E aí meu namorado, digamos que ele me xingue. Ele pode me xingar? Não, isso é um ato ilícito. Então, ele está sujeito a uma responsabilidade civil. Essa responsabilidade civil não é baseada em contrato. Ela é uma responsabilidade extracontratual. Ok? E para o casamento, também. A responsabilidade civil para o casamento também é extracontratual. Mas, professor, o casamento não é um contrato? É, muitos vão falar que o casamento é um contrato, mas a responsabilidade civil que gera do casamento não é um contrato, tá bom? Ela é extracontratual, porque hoje o casamento ele não é baseado no contrato em si, mas no princípio da afetividade. Beleza? Então, por conta disso, por conta do princípio da afetividade, por conta das relações que nós vimos que, por exemplo, uma união estável não precisa de contrato para ser considerado uma união estável. Não é verdade? Nós vimos isso lá em união estável. Então, por causa disso, essa relação que nós temos é extracontratual. Então, qualquer responsabilidade civil no âmbito do relacionamento, seja casamento, união estável, concubinato, namoro, ok? Na relação pai com filho, na relação filho com avô, essa relação, essa responsabilidade civil é extracontratual, tá bom? Entenderam essa diferença de responsabilidade civil contratual e extracontratual? A contratual, ela decorre de um contrato, seja um contrato verbal, seja um contrato escrito. Na extracontratual, não, ela decorre de relações que não são pautadas em contratos, mas em afetividade, tá bom? Ok? Então, nós vamos ter essa responsabilidade quando houver violação lá do artigo 186 do Código Civil, tá bom? O que vai falar? Pega lá o seu Código Civil e marca lá o 186. Você vai usar esse artigo mais do que tudo, tá? Você usa esse artigo... Você usa esse artigo mais do que o artigo 5º da Constituição, vai por mim, tá? E ele vai falar o seguinte, lá no 186, aquele que, por ação ou omissão, então aquele que faz ou deixa de fazer alguma coisa voluntária, omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ok? Então, vai ser uma relação extracontratual, e se houver responsabilidade civil, ela vai se dar com base no artigo 186 do Código Civil, tá bom? E esse dano vai ser dano material ou imaterial. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E aí nós temos as regras, tá bom? As regras básicas da responsabilidade civil. Aqui eu trouxe as regras, a doutrina que estende, né? Mas a conduta humana já é a conduta de ação ou omissão, ok? A culpa é a produção de um ato ilícito, é você criar um ato ilícito. O nexo de causalidade, ou seja, aquele ato ilícito, ele causou aquele dano, tá bom? Ele causou aquele prejuízo. E o dano ou prejuízo. Digamos, por exemplo, que o rapaz bata no meu carro. Só que antes de bater o carro, eu consegui frear, tá bom? E não arranhou o meu carro. Eu tenho uma responsabilidade civil? Eu tenho uma responsabilidade civil? A Ludmila está perguntando aqui, esse é como se fosse baseado em costumes? Poderia ser, tá bom? Costumes. Beleza? Pode ser. Vou falar da Mariazinha daqui a pouco, eu vou responder a questão da Mariazinha. Tá? Tá bom? Então vamos imaginar, o cara bateu, não chegou a bater no meu carro, não estragou o meu carro. Existe a obrigação de me reparar? Vocês acham? O cara não estragou o meu carro. Ele causou um dano? Não. Agora imagina o seguinte, na hora que ele invadiu a frente do meu carro e eu freiei, eu buzinei. Aí ele começou a me xingar. Sua não sei o quê, parará, parará. Me xingou de tudo quanto é nome, né? Só não me xingou de santa. Ele não abalou o meu emocional? Ali caberia, então, uma responsabilidade, tá bom? Porque houve um prejuízo, houve um dano imaterial, ok? Então, nós já vimos que o dever de indenizar, ele está lá nesse artigo 186 do Código Civil, tá bom? É o artigo que vocês vão marcar lá com com canetinha, com não sei o quê. Eu tô adorando essas canetinhas aqui, ó, que é de cera, sabe? Aquelas canetinhas que a gente dava para os filhos da gente antigamente, sabe? De cera. Agora tem as canetinhas que eles estão vendendo. Ela é ótima, marca texto, tá? Então, o artigo 186 é o que vai caracterizar a obrigação de indenizar, tá bom? Então, qual que é a natureza desse dano? Material significa quando causou um prejuízo que você consegue ver. Se o cara bate no meu carro, estraga a lataria do meu carro, eu faço um orçamento, ficou em R$500, eu tenho um dano material, não é? Ele tem que me ressarcir R$500. Eu não vou ter que pagar R$500 para arrumar, ele vai ter que me devolver esse dinheiro. Nós também temos o dano moral, que é esse imaterial. É quando mexe com o meu emocional, é quando mexe com o meu psique, tá bom? É quando me abala, me gera um tormento. Não é um mero aborrecimento. Por exemplo, você ficar na fila para entrar no estádio, para assistir a um jogo de futebol, você ficar na fila meia hora, e isso aí é um mero aborrecimento, porque as pessoas estão todas na fila, todo mundo está ficando meia hora, tá? Agora, digamos que eu vá para a fila do banco, eu tenho preferência. Digamos que eu esteja grávida, eu tenho preferência na fila do banco. Chegou lá, eu fiquei 2 horas em pé, porque não tinha nem cadeira para eu me sentar. Existe uma responsabilidade do banco. E essa responsabilidade é imaterial, porque ela violou os meus direitos, ela violou as minhas garantias, violou a minha dignidade.
Ok? Então, quando o cara me xinga no trânsito, que ele não me chama de todos os nomes, menos de santa, ele está abalando o meu emocional. Ok? Então, ele precisa me reparar com relação a esse meu dano sofrido imaterial, mas sofrido. Ok? E aí, nós temos a súmula 37 do STJ, que vai falar que eu posso requerer numa ação tanto dano material quanto dano moral. Então, eu posso acumular esses dois pedidos. Ok? Então, eu posso acumular esses dois pedidos, pedir tanto dano material quanto dano imaterial. Hoje, nós temos mais danos que não o material e o dano moral. Nós temos também, por exemplo, o dano estético. Digamos, por exemplo, que eu resolvo fazer uma cirurgia plástica. Eu quero fazer uma cirurgia plástica estética, tá? Então, assim, eu não tenho nenhum problema de saúde, eu quero fazer essa cirurgia plástica aqui nas pálpebras, porque eu tô achando que a minha pálpebra tá muito caída, ok? Essa é uma obrigação, fim. Vocês vão ver isso mais lá na frente. Por quê? Porque o cirurgião plástico, quando ele for fazer a minha cirurgia, eu estou esperando um determinado resultado. Eu quero que fique bom, tá? Agora, imagina se ele me deixa com um olho assim e o outro assim. Ou ele me deixa igual a mulher do... Qual que era o nome lá, mãe? Do homem lá, que a mulher dele tinha um olho esbugalhado assim? O Eduardo. Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, vocês lembram da mulher do Eduardo Cunha, que ela tinha um olho assim, ó? Então, imagina eu ficar com o olho assim, né? Não consigo nem piscar. Então, eu posso processar o médico com relação aos danos estéticos. Então, além do dano material que eu gastei para fazer cirurgia plástica, eu tenho dano moral, porque agora todo mundo vai achar que eu estou parecida com a mulher do Eduardo Cunha, além do dano estético, ele me causou um dano, tá? Tá pior do que estava antes. Isso acontece, por exemplo, então, nas cirurgias plásticas, quando elas são cirurgias estéticas, ok? Porque elas são cirurgias de resultado, tá? Fim. Agora, quando as cirurgias são reparadoras, aí ela é uma cirurgia de meio, ela não é de resultado, ela é de meio. Por quê? Porque não se espera que fique lindo, perfeito e maravilhoso, como se não existisse aquela cirurgia, tá bom? Espera-se que melhore, tá? Então, não é uma cirurgia que depois você vai processar o médico, porque você continua com uma cicatriz aqui. Se é uma cirurgia reparadora, a intenção é melhorar, não é tornar perfeito. Ao contrário de uma cirurgia estética, ok? Então, nós temos esse dano estético, que também pode ser o dano estético numa agressão da lei Maria da Penha, violência, o marido bate na esposa, ela cai, quebra o braço e depois, digamos que o braço nunca mais volte ao normal, tá? Quebre o punho fique... depois não consegue operar, o punho fique para sempre duro, isso é um dano estético, tá bom? Não é só um dano material e moral, é um dano que também vai prejudicar a forma como a pessoa se vê, ok? Vai prejudicar a fisionomia dessa pessoa, vai causar um abalo estético para essa pessoa. Nós temos aqui no escritório um caso na Justiça do Trabalho que, além das indenizações, nós pedimos dano moral, dano material e dano estético, porque o trabalhador, ele sofreu um acidente de trabalho e ele perdeu parte da orelha, bom? Então, nós também pedimos o dano estético. Então, não é só o dano moral e o dano material, também temos o dano estético. Imagina você ficar sem um pedaço da sua orelha em decorrência de um acidente de trabalho.
E, além disso, nós temos o que nós chamamos de danos coletivos. Um dos casos mais famosos de danos coletivos foi de um grupo de mulheres que estavam tomando um anticoncepcional, e esse anticoncepcional era de farinha. E aí várias mulheres ficaram grávidas. Então, além do dano moral, tá? Além do dano material, que o laboratório foi condenado, também teve o dano coletivo, que normalmente esse dinheiro vai para uma instituição que dá apoio às vítimas daquele processo. Então, além do dano moral, do dano material, nós vamos ter os danos estéticos e os danos morais coletivos. Beleza? Tá? Então, eu coloquei aqui que o dano estético ele também é muito comum na Lei Maria da Penha, e nós vamos ver. Tá? No casamento, então, voltando para o nosso assunto, no casamento, nós vamos ter a incidência de 3 situações. Nós vamos ter os danos morais, como os danos emergentes, os danos materiais, desculpa, como os danos emergentes, aquilo que realmente se perdeu, aquilo que você teve de prejuízo. Nós vamos ter os danos materiais, como os lucros cessantes, ou seja, aquilo que você deixou de ganhar. E nós vamos ter também o dano moral, além, claro, do dano estético, se for o caso. Tá? Então, no casamento e no divórcio, quando nós falarmos em responsabilidade civil, nós temos de lembrar que o dano material, ele vai ser tanto o dano emergente, o lucro cessante, e aí teremos o dano moral, e se for necessário, o dano estético. Combinado? Senhor, Ludmila. Tá? Então, aqui, quando nós falarmos de casamento, nós vamos ter essa acumulação tripla. O que se perdeu, o que deixou de ganhar e os danos morais. Digamos, por exemplo, que um marido, ele proibisse a esposa de ter um negócio. Ela é muito boa em costura, sabe? Faz roupa, que é uma beleza. Ela podia ganhar um dinheirinho trabalhando como costureira. Agora, nessa época que está todo mundo fazendo máscara, ela podia ganhar um dinheirinho extra, mas o marido não aceitava. Isso é lucro cessante. Ela pode requerer do marido tudo que ela deixou de ganhar pela proibição que ele gerou em não deixá-la trabalhar. Ok? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de danos emergentes. Já coloquei aqui o lucro cessante, né? O marido não deixa a esposa trabalhar. Danos emergentes. O marido faz pressão psicológica o tempo todo com a mulher, ela precisou contratar um psicólogo, começou a fazer tratamento psicológico, ela não está aguentando, ela está perdendo, ela está tendo que pagar psicólogo, não é assim? Então, isso é um dano emergente. Eu trouxe, por exemplo, uma alienação fiduciária. Digamos que lá no acordo de divórcio ficou definido que o ex-marido ia terminar de pagar as prestações de um carro. Só que ele simplesmente não pagou, e aí o banco foi lá, pediu a penhora do veículo. Um dia a mulher estava andando no meio da rua com o carro, parou numa blitz. A blitz olhou lá, e esse seu carro aqui, ó, já está com penhora. Pega o carro da mulher. E aí? Ela não sofreu um prejuízo? Porque lá no acordo de divórcio dizia que ele ia pagar pelo carro e ele não pagou. Então, isso também é um dano emergente, é um dano material. Ok? Aí os lucros cessantes, o que o marido deixou, o que o marido impediu a esposa de trabalhar, e os danos morais, agressões físicas, agressões psicológicas, ok? Ainda que sejam agressões físicas, essas agressões geram um abalo psicológico muito grande, então elas também devem ser indenizadas. E vai indenizar em quanto? E aí, galera? Em quanto? Tem um valor fixo? Não, não tem um valor fixo. Está lá no 944 do Código Civil. O valor a ser recebido, ele é proporcional ao dano sofrido.
ok? Então, ele é proporcional ao dano sofrido. Mas, infelizmente, nós fazemos, o Poder Judiciário, ele faz uma distinção. Não quer fazer, diz que não faz, mas no final acaba fazendo. Uma senhora humilde que é agredida pelo marido, ela vai receber uma indenização, tá? Digamos que eles vivam com benefícios do governo, que são benefícios baixos, aí na ordem de um salário mínimo. Então, ela vai ser indenizada, digamos que o juiz determine, então, um percentual de 2 salários mínimos como indenização para essa senhora. 2 salários mínimos para uma pessoa que ganha benefício do governo não é bastante coisa? Tá? Então, ela vai ganhar 2 salários mínimos. Agora, imagine uma mulher, vamos ver aqui. Imagina, por exemplo, se o Luciano Huck resolve agredir a Angélica. Quanto que a Angélica vai ganhar de indenização? Vocês acham que 2 salários mínimos? Não. Então, a indenização ela é proporcional à agressão sofrida e também proporcional à condição financeira da pessoa que sofre, da pessoa que comete o ato ilícito, ok? Então, isso também tem interferências. Além disso, a indenização pode ser reduzida se houver culpa concorrente. O que é a culpa concorrente? O marido e a mulher estão discutindo, eles estão brigando, a mulher começa a bater no cara, tá? Pega a vassoura, começa a bater no cara, aí o cara vai lá, muito mais forte do que ela, toma a vassoura da mão dela e quebra a vassoura na cabeça dela. Ok? Nós temos uma culpa concorrente. Os dois concorreram para aquele evento. Então, a indenização ela vai ser diminuída quando nós tivermos culpa concorrente. Ok? Aí eu trouxe aqui, agora sim, né? Depois de falar disso tudo, agora sim nós vamos tratar dos casos em que geram indenizações. E aí? Traição gera indenização? Vocês acham que trair é um ato ilícito? Já falei isso aqui em sala de aulas várias vezes, não foi? E aí? Resposta da questão lá da Mariazinha. Na sua casa, né? Ó, aqui na minha casa também. Traiu, meu amigo, não tem essa. Traiu, vai ter vassourada na sua cabeça, vai ter. Eu jogo tudo aqui, eu vou arrumar uma força que eu nunca vi na vida. Joga até a bicicleta, que eu tô fazendo bicicleta, sabe? Todo dia eu tô fazendo 1 horinha de bicicleta, joga até a bicicleta na cabeça do marido. Aqui em casa não tem isso, não. Tá bom? Mas e aí? Traição gera dever de reparar? Depende, tá bom? O simples ato de trair não viola os deveres do casamento, tá? Então, eu até brinquei com vocês em sala de aula, né? Eu até brinquei com vocês em sala de aula que você pode trair, mas desde que não fuja a normalidade, tá? Então, a traição, ela depende, tá? Hoje nós não usamos mais o termo adultério. Adultério é um termo também ultrapassado. Hoje nós vamos falar em reparação do dano por quebra da fidelidade. Se a pessoa for constrangida perante... Pode, aí nós vamos ver que cada caso é um caso, tá? Mas hoje o que nós falamos é dessa quebra de fidelidade, da infidelidade, não é mais o adultério, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês um conceito, né, do que é ser fiel, que vem lá do latim, e não sei o que, é a pessoa que te dá firmeza, te dá segurança, parará, que te presta socorro, né? Que coisa linda. Aí, imagina, você tem uma pessoa que deveria ser tudo isso, e essa pessoa rompe com esse dever de lhe ser sincero, fiel, de te proteger, de te causar assistência. Além disso, nós temos o princípio da monogamia,
que diz que o cara só pode ficar casado com uma mulher, viu, meninos? Tá? Cadê o nosso colega que vai ficar casado até o fim da faculdade? Casado com filho. Você tá avisado, hein? Você tá avisado. Qual que é o nome dele? Era o... Esqueci agora. Lennon, isso. O Lennon, casado e com filho até o fim da faculdade. Mas é uma mulher só, viu, Lennon? Então, nós também temos o princípio da monogamia. Mas cada caso é um caso, ok? Cada caso é um caso. A mera infidelidade, quando ela não gera repercussões, então, a infidelidade, ó, Ludmila, se ela não gera repercussões, ela não causa o dever de reparar. Ainda que aquela pessoa tenha cometido um ato ilícito, não há o dever de reparar. Agora, você tá todo mundo sabe que você tem um namorado, tá? Aí o namorado fala assim para você: olha, eu não vou sair, eu vou ficar em casa e não sei o quê. Tá rolando maior festa, tá rolando Vila Mix, ok? E aí, seus amigos, tudo na Vila Mix, você fica em casa também, porque você tem que estudar, porque tem prova, semana de prova, tá? Tá aquele negócio, quando chega lá no Vila Mix, na frente de todos os seus amigos, o cara tá lá com outra mulher, tá bom? Aí os seus amigos, que são muito amigos, começam a fazer print, bater foto. Olha o fulano de tal namorando a fulana, coloca em todas as redes sociais e gera aquela comoção. Isso causa um abalo para você, um abalo psicológico? Sim, tá bom? Houve uma exposição sua, tá? Não foi do cara, foi sua, uma exposição sua, uma situação vexatória de traição. Aí, nesse caso, sim, existe o dever de indenizar, ok? Então, quando que nós vamos saber se existe o dever ou não de indenizar? É quando aquela traição, ela começa a criar situações vexatórias para a pessoa traída, tá bom? Então, é quando a situação quando já começa a criar situações vexatórias, quando a pessoa traída passa a ser, por exemplo, importunada na rua, começa a receber apelidos, lá o chifrudo, tá bom? Então, quando começa a ter esse tipo de situação, é que passa de algo íntimo para algo público, você passa a ter o dever de indenizar, ok? Como trair... Fernanda, a live de hoje, como trair sem pagar indenização. Ótima, Fernando, ótima. Então, se você quer trair sem pagar indenização, faça muito bem escondido. Tá bom? Muito bem escondido. Se a sua esposa ficar sabendo e ela começar a ficar constrangida, começar a ser alvo de chacotas na rua, nas redes sociais, cuidado, hein? Aí já começa o dever de indenizar, tá bom? Então, a traição por si só não gera o dever de indenizar, tá? Mas a traição gerou constrangimento para outra pessoa fora do âmbito privado, aí sim você tem o dever de indenizar, ok? Então, digamos, você traiu uma vez, duas, três, quatro, mas isso ninguém nunca ficou sabendo, tá? Aí um belo dia você chega lá para sua esposa e fala: meu amor, olha, eu preciso te contar uma coisa, eu te amo, mas você precisa entender que eu sou homem. Homem tem outros desejos, mas eu te amo, tá? Eu tenho esse desejo da carne e eu te traí, tá? Aí essa mulher vai ficar puta, vai te largar, isso não gera indenização. Beleza? Tá bom? Outras situações. E se você tiver amantes ou concubinas? Tomara, né, Lucilene, que isso nunca aconteça, não é? Eu trouxe esse informativo aqui, mas não é para ler agora não, tá bom? Vamos falar das amantes e das concubinas.
tá? E aí, você descobriu que seu marido tem uma amante, ou ele tem uma concubina. E agora, José? E agora? Bom? E agora? Se esse relacionamento com a amante ou com a concubina for um relacionamento escondido, tá bom? Não gera o dever de indenizar, tá bom? Mas se isso sai do âmbito privado e começa a gerar uma situação, como eu disse, não é só dar o troco. Se isso começa a gerar uma situação que constrange a pessoa traída, tá? Junto à sociedade, aí sim você tem o direito à indenização. O que nós temos observado ao longo da última década? É uma ampliação da tendência que nós observamos no Poder Judiciário, da ampliação dos direitos, tanto da amante quanto da concubina, tá? Influências até no direito sucessório. Eu falei isso para vocês na aula passada, não foi? Então, assim, pensão alimentícia, eu mostrei para vocês o caso daquela senhorinha de 70 anos que estava exigindo pensão alimentícia do marido, né? Que ela era amante, mas que a esposa sabia, e que depois de 40 anos de convivência, o cara não ia se safar assim bonitinho, tá bom? Então, assim, nós já temos observado ao longo dos últimos 10 anos uma mudança, então, no posicionamento da jurisprudência para também beneficiar amantes e concubinas, ok? Então, hoje, ainda nós temos muitas posições contrárias aos direitos da amante e da concubina, tá bom? Nós temos muitas ainda, e algumas surgindo em benefício das concubinas, tá? E das amantes. A tendência vamos ver como vai ser, né? Essa modernização da família, dos relacionamentos, então talvez nós tenhamos aí, daqui 10 anos, uma posição um pouquinho diferente, tá? O que acontece também? Tem muitos casos, muitos julgados, nossa, um monte. Deise, o que você não concorda? Eu não entendi aqui. O que você não concorda? Deilza? O que você não concorda? Você colocou não concordo. A amante ter direitos, não é? Pois isso aí é uma posição, não é? Assim, se eu for pensar, eu também concordo que não deveria ter. Mas aí nós voltamos para o caso da senhorinha, 40 anos que ela tinha um relacionamento. A esposa verdadeira, né, oficial, sabia da existência da amante, aceitava a amante, depois de 40 anos de relacionamento, ela já é uma senhora de 70 anos, o cara simplesmente quer falar, não, agora eu não quero mais ficar com você, não quero mais saber de você, você não tem direito a nada, tá? Então, assim, cada caso é um caso, exatamente, Ludmila, cada caso é um caso. Mas a tendência dos relacionamentos nós temos mudar um pouquinho isso, tá? Que é uma tendência mesmo dos relacionamentos. Posicionar relacionamentos poliafetivos, múltiplas uniões estáveis. Infelizmente, a tendência é essa, ok? Aí, como eu estava falando, eu vi muitos casos quando eu estava procurando essa jurisprudência, muitos casos em que a ação era contra o marido traído e a amante, ok? E aí eu trouxe para vocês que a amante ou a concubina, ela pode, tá bom? Ela não deve, ela pode figurar no polo passivo de uma ação de danos morais, tá bom? Por que ela pode figurar? Porque quem tem o dever de fidelidade, o dever de cumplicidade, quem deve cumprir o princípio da monogamia é o cara que trai, tá bom? Então, é ele que tem, ou a pessoa que trai. Então, é essa pessoa que trai que tem que figurar no polo passivo da ação. É essa pessoa que comete o ato ilícito, ok?
Agora, imagina a seguinte situação. A amante começa a ligar todos os dias na sua casa e começa a falar, olha, eu tô tendo um caso com seu marido, olha, seu marido acabou de sair aqui da minha casa, olha, tá rolando isso, olha, tá rolando aquilo outro, olha, você é muito corna, e não sei o quê, e não sei o quê. Neste caso, tá vendo como a amante, ela também cria elementos, ela também cria situações de ato ilícito? Então, nestes casos, ela pode ou ela deve figurar no polo passivo de uma ação de danos morais. Combinado? Então, em regra, quem vai figurar no polo passivo, então, quem vai ser processado é a pessoa que trai, tá bom? É isso que esse julgado que eu trouxe aqui para vocês do STJ vai falar, tá? Quem tem que arcar com o prejuízo é quem traiu, não é a amante. Mas a amante pode configurar, desde que ela também tenha cometido algum ato ilícito. Só colocar o nome da amante no polo passivo, assim, só para encher o saco da mulher, não pode, ok? Não pode. Combinado? Então, processar a amante só em casos em que ela também ela causa um ato ilícito. Senão, quem tem o dever de fidelidade com você não é a amante, é o marido que te traiu. Combinado? Então, eu trouxe aqui para vocês esse informativo 415 e o mais recente, o 522, falando que esse dever de indenizar é da pessoa que trai e não do amante, ok? Agora, uma perguntinha muito importante. E se, em decorrência dessa traição, o marido contaminar a esposa com uma doença sexualmente transmissível? E aí? E aí? Lembra que eu falei para vocês que uma traiçãozinha só não gera o dever de indenizar? E aí? E se por acaso, numa brincadeirinha dessa dele, ele contrai uma doença sexualmente transmissível? E aí? Não é mais esse nome, né? Eu vi que eu estava vendo que não é mais esse nome que a gente tem que usar, tá? E aí? O que acontece? Então, quando há a transmissão de moléstia grave, e aí eu coloquei em especial doenças sexualmente transmissíveis, o dever de indenizar é claro, tá bom? Então, ainda que ele não tenha não tenha transmitido a doença propositalmente, se isso foi em decorrência de uma traição e ele causou essa moléstia grave na esposa, ele tem o dever de indenizar, ok? Então, aqui não importa se ele transmitiu com dolo ou com culpa, se ele fez por querer ou sem querer. Se ele tinha conhecimento da doença e transmitiu a doença para sua esposa, ele tem o dever de indenizar, ok? Castração. Ai, meu Deus, só vocês, viu? Aí vocês vão dar uma castração química, né? Tá bom? Então, transmissão de doença grave impõe o dever de indenizar, tá bom? Nós temos muitos casos de mulheres, de esposas que estão com HIV, estão com AIDS em decorrência da transmissão da doença pelo marido, ok? Então, assim, o dever de indenizar é extremamente pacificado na doutrina, tá bom? Então, assim, aqui na doutrina, não, Letícia, essa aqui, essa transmissão de moléstia grave, ela vale para qualquer relacionamento, né? Namoro, casamento, união estável, concubinato, tá bom? Tá? Por isso que é tão importante encapar o Bilal, galera. Tá, meninos? Encapa, é muito importante.
tá? E aqui, no caso de moléstia grave, não importa se a culpa é leve ou é levíssima. Causou a transmissão da doença, tá bom? Vai existir o dever de indenizar. Agora, se digamos que a pessoa não tenha conhecimento de que ela está doente, tá? Aí nós vamos ter um posicionamento diferente entre doutrina e jurisprudência. Se a pessoa não sabe que tem a doença, ela contraiu a doença, não sabe que tem a doença, e passa a doença para a esposa ou para o esposo, aí nós vamos ter uma posição. A doutrina vai falar que não quer saber, a doutrina não quer saber, tá bom? Transmitiu a doença, ele tem que arcar com os prejuízos, tá bom? Ele tem que arcar com a indenização, tanto a indenização material, aí lembrando os danos emergentes e os lucros cessantes, bem como dano moral. E, se for o caso, também dano estético. A jurisprudência não, a jurisprudência você vai encontrar alguns julgados que você tem divergência, tá? Se a pessoa não sabendo da condição da doença, ela transmitiu a doença para a esposa, né? No caso das jurisprudências que eu vi, ela foi isenta de culpa, porque ela não sabia, então não tinha o dever de indenizar, porque ela não sabia da doença, ok? Então, a doutrina é pacífica, não importa se tem dolo, se tem culpa, se você não sabia, não importa. Transmitiu a moléstia grave, você deve indenizar. Para a jurisprudência, se você sabia, querendo ou não querendo, transmitiu, mas você sabia, aí o que vai mudar é o quanto que você vai pagar, tá? Se você não sabia e transmitiu a doença, aí você não tem o dever de indenizar, ok? Então, cabe em qualquer relacionamento. Namoro, casamento, concubinato, união estável. Aí vocês vão perguntar para o professor de penal de vocês. Tem um crime também para a pessoa que sabe que tem a doença e que resolve transmitir a doença para as outras pessoas. Tem um crime, tá bom? Para isso, que eu não sei agora qual que é o nome. Tem isso mesmo, isso aí. Ó, o Guilherme está sabendo, em 130 do CP. Tá? Então, aquela pessoa que sabe que tem a doença e ela quer passar, se ela não toma as medidas de precaução e ela passa a doença para outras pessoas, ela comete um crime também. Então, tá vendo como você pode ver que o direito, ele tá junto? Tá? Ele não está... Ele está aqui, ó, interligado. Nós só separamos as disciplinas para facilitar o estudo, ok? E a traição mais moderna. Traição virtual. Ah, não, meu relacionamento sério chegou. E agora? E a infidelidade virtual? Gera indenização? O que é aquela infidelidade virtual? Lennon resolveu aparecer, Lennon. Resolveu aqui se manifestar na nossa aula. Você que até o fim do curso, tá? Vai ser um cara casado com filho, viu? E a infidelidade virtual? A infidelidade virtual, essa que eu até coloquei a brincadeira aqui, é aquela em que a pessoa, ela não chega a encontrar a outra. Ela fica ali só nos bate-papos, tá? Ela fica ali só no Tinder, sabe? Faz um Tinder só para ficar conversando com as meninas. Curto, não curto? Sim, não, né? Como é que é? Para que lado que é o sim? Para que lado que é o não? Não tem um negócio assim? Então fica, aí entra, antigamente tinha aqueles chats, né? Que você ia para conversar com as gatinhas, fica ali só naquela ilusão ali, conversando. E aí, essa infidelidade virtual, essa nova modalidade de infidelidade, ela gera indenização? E aí, ela gera indenização? Antes de falar disso, eu vou falar para vocês o princípio da conexão. Eu acho que eu já falei, mas não custa nada repetir. Princípio da conexão. O mundo virtual e o mundo real se conectam.
Então, tudo que acontece no mundo virtual vale como prova para o mundo real, tá? Com ou sem chamada de vídeo. Uai, Fernando, se tiver com chamada de vídeo, aí o negócio fica bem mais sério, não é? Então, vamos lá. O que diz o princípio da conexão? Então, tudo que você posta nas suas redes sociais pode ser usado contra você, tá? Se eu posto lá que eu estou viajando, que eu estou indo para as Maldivas, que eu estou viajando de primeira classe, que eu só uso bolsa da Dior e não sei o que, sapato só de Michu, aquela coisa toda, né? Aquele glamour. E aí eu vou lá e peço gratuidade de justiça num processo, e aí? O juiz pode se valer das fotos que eu postei na internet para indeferir meu pedido de gratuidade de justiça, por exemplo? Pode. Aí o Leno está falando aqui, professora, mas as coisas que são marcadas via rede social nem sempre acontecem, tá? Nem sempre acontece, tá? Nem sempre. Você mesmo escreveu, nem sempre acontece. Então, esse princípio da conexão, ele vai falar que essas coisas que você acha que nem sempre acontecem, Lennon, elas podem ser usadas contra você. Elas são provas da sua infidelidade, tá bom? Então, essa infidelidade virtual, ela não tem nenhum contato físico, tá? É só aqui, ó, pelo celular, pelo computador, ok? É a mensagem que você troca com a gatinha lá no direct do Instagram, tá? Isso, você não precisa ir para as vias de fato, você não precisa encontrar a pessoa, beijar a pessoa, ficar com a pessoa, não. Só o fato de você criar aquela situação ali de traição já pode gerar o dano moral, tá bom? Mas o que vai caracterizar mesmo, tá? O dever de reparar? Se aquele seu relacionamento virtual, ele ampliar, ainda que seja na rede, se ele tomar uma projeção que deixe o caráter privado, bom? Então, imagine que você é um BBB e começa a receber um monte de mensagem de um monte de garota falando, você não sei o quê, e aí você começa a responder as mensagens, manda nudes, a mocinha manda nudes, e aqui papo vai, papo vem, a moça faz um monte de print e começa a jogar nas redes sociais. Olha só, eu e o fulano de tal, olha aqui, o fulano de tal é casado, tem a mulher dele tá grávida, olha aqui, ele fica me mandando nudes, parará, parará, parará. Saiu do âmbito privado, tá bom? Saiu, então, daquele relacionamento que era íntimo e foi para algo público, ao dever de indenizar. Ok? Ok? Combinado? Dúvidas com relação à traição? Então, chega agora da live de como trair sem pagar a indenização, não é? Tá bom? Então, alguma dúvida com relação aos casos em que é admitido, é necessário, é cabível a indenização? Tá? Então, são esses, assim, que nós precisamos falar sobre traição. Agora vamos falar de um que é muito mais sério, né? Nós brincamos, nós rimos e falamos bobagem, mas agora nós temos aquele que é sério. É quando há uma conduta violenta, seja violência física, como violência psicológica, ok? E aí, como nós estamos falando de casamento, não tem como nós fugirmos, nós estamos falando de família, não tem como fugirmos da Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, que foi criada com o intuito de proteção dos mais vulneráveis nos relacionamentos, tá bom? Então, a Lei Maria da Penha, ela vale para a figura mais vulnerável no casamento. É casamento, união estável, concubinato, namoro, ok? Então, a Lei Maria da Penha ela vai ser aplicada.
Tem um caso, que esse caso é emblemático, em que a Lei Maria da Penha foi aplicada a uma mulher que criava várias violências psicológicas com o marido, ok? Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela quer tutelar o mais vulnerável naquela relação. Naquela relação, o marido era o mais vulnerável. Professora, como diferenciar namoro de união estável? Nós falamos, Wagner, muitas coisas para diferenciar, tá? A primeira coisa é o ânimos de formar uma família, tá? Se você chama sua namorada de, essa aqui é minha esposa, aí ela fala, esse aqui é meu esposo, nós somos uma família, olha só, nós adotamos até um gatinho juntos, olha só como nossa família é linda, não precisa nem morar junto, se tratou como esposa. As pessoas que estão ao seu redor acham que vocês dois são casados, vocês até adotaram um gatinho para falar que é de vocês, união estável. Tá? Não tem mais prazo, não tem mais nada. Precisa do ânimo de se criar uma família. Tá? Então, vamos lá. Para quem que nós vamos aplicar a união estável? Então, para os casados, união estável, namorados, concubinos, tá bom? Pode ser tanto durante o relacionamento como após o relacionamento. Se o cara continua agredindo a ex-esposa, também aplicamos a Lei Maria da Penha. Tá bom? A Lei Maria da Penha vai falar em reparação integral dos danos. Então, todos os prejuízos, tá? Emergentes, lucros cessantes, danos materiais, aí nós temos também danos estéticos, todos os danos causados, eles devem ser reparados integralmente. Ok? Quem que é competente? A vara de violência doméstica, tá bom? Aí nós vamos ter um problema que a jurisprudência vai entender que, embora se aplique a Lei Maria da Penha, em algumas situações, você, mesmo nas pessoas que são ou casadas, ou conviventes, ou namorados, antes ou depois do relacionamento, você poderia juizar essa ação no juízo civil comum, tá bom? Essas decisões são poucas. A grande maioria agora é que essa ação ela deva ser ajuizada no juízo de violência doméstica. Então, o juízo de violência doméstica, ele vai cuidar tanto da esfera criminal, tá? Quanto da esfera civil. Então, você vai ter um juizado que vai tratar dos dois temas, ok? Vai tratar da criminalização daquele ato e da responsabilidade civil do ato, bom? A Lei Maria da Penha, ela também traz obrigações de fazer e não fazer, como se afastar do lar. Essa aqui é muito importante, essa primeira que eu coloquei, que é a questão do porte de arma. Então, se, por exemplo, é um policial e ele agride a namorada, a primeira medida que o Poder Judiciário deve fazer é tirar o porte de arma desse agressor, tá? Que é para que ele não faça nada que a gente sabe, não é? Tá bom? Então, a primeira situação é tirar o porte de arma, tá? Aí nós temos o afastamento do local, não pode chegar perto da ofendida, dos familiares, de testemunha, não pode ligar, não pode frequentar os mesmos lugares, tem que manter uma distância, suspensão de visitas, prestação de alimentos, porque vai colocar a pessoa para fora de casa, também vai prestar alimentos, ok? E aí eu trouxe uma pergunta, o que acontece se é a mulher que agride o esposo? Ele deve procurar a Lei Maria da... Ele deve procurar o juízo de violência doméstica, se é a mulher que agride o esposo? E aí, galera? Não, tá bom? Exceto se o esposo for a parte vulnerável no relacionamento. Teve esse caso lá no Rio Grande do Sul, sempre o Rio Grande do Sul tem as decisões mais, assim, polêmicas, não é? Esse senhor, esse cara, ele entrou com uma ação no juizado de violência doméstica porque ele
queria que as medidas da Lei Maria da Penha fossem aplicadas a ele com relação às agressões que ele sofria com a esposa dele. A esposa dele era quem sustentava a casa, tá bom? Ele cuidava da casa, cuidava dos filhos, e ele era constantemente agredido verbalmente pela esposa. Então, ele ajuizou essa ação no âmbito da Lei Maria da Penha, do âmbito do Juizado de Violência Doméstica da Lei Maria da Penha, e conseguiu a tutela dos seus direitos, porque ele era a parte vulnerável naquele relacionamento. Agora, imagina que não seja... Agora tá, falo nos contextos também. Agora, imagina que seja uma situação em que a mulher agride o marido, ok? E aí? Tá? Meu marido chega aqui um dia em casa, ele demorou para chegar, eu fico brava, eu começo a discutir com ele, tô sentindo cheiro aqui de cachaça, você estava bebendo, não é? Aí pega a vassoura, começa a bater nele. E aí? Tadinho do meu marido, não é? Faz nada disso, é capaz de eu beber mais do que ele. E aí? O que acontece? Neste caso, se eu agredir o meu marido, ele tem que prestar queixa na delegacia comum. Tá bom? E aí ele vai me acionar civilmente no juízo civil comum também, ok? Então, nos casos de mulheres que agridem o esposo ou o namorado, aí nós temos de ir para a delegacia comum e para o juizado civil comum, tá? Também, a Lei Maria da Penha também se aplica para casais homoafetivos, ok? Então, quem que vai ser beneficiado pela Lei Maria da Penha em casais homoafetivos? Aquele que é o mais vulnerável, tá? Aquele que é o mais vulnerável vai ser beneficiado pela Lei Maria da Penha. Se forem duas mulheres, as duas mulheres. Combinado? E também tem a questão dos transexuais. O transexual homem que se entende como mulher, ele vai ser beneficiado pela Lei Maria da Penha, ok? E, por exemplo, no outro relacionamento, nesse relacionamento trans, nós temos uma mulher que se entende como homem e ela agride a companheira, que, embora seja homem fisicamente, mas na cabeça ela é mulher, ela vai ser beneficiada pela Lei Maria da Penha, porque ela é a parte vulnerável. Então, não é o que você é, mas o que você se identifica, tá bom? É o que você se entende, não é o seu corpo físico, é o que você diz que você é. Então, se o trans, ele diz, eu sou mulher, eu sou a parte vulnerável desse relacionamento, ela vai ser beneficiada pela Lei Maria da Penha. Ok, Wagner? Então, a Lei Maria da Penha, ela vai ser aplicada também para relacionamentos homoafetivos, tá? Relacionamentos trans, tá? Eles se aplicam também, beleza? Danos reparáveis, gravidez. E se a moça fica grávida, dá o golpe do baú? E agora, rapazes? E se a moça dá o golpe do baú? Tá bom? A violação do princípio da boa-fé e dos bons costumes, tá bom? A indenização pode ser percebida pelo homem que foi enganado pela esposa, tá? Ou ela deu golpe, ou ela ficou grávida de outra pessoa. É mais comum ainda, não é? Que nesse golpe do baú, isso aí já não existe mais, não é? Mas se a moça, por exemplo, fica grávida, sua namorada fica grávida de uma outra pessoa e diz que o filho é seu, tá bom? O homem enganado, então o esposo enganado, ele pode pleitear indenização, tá bom? Tanto pelo prejuízo material quanto imaterial. Combinado? Mas, e os alimentos? E a perguntinha agora? Estou indo muito rápido? E os alimentos? Digamos que a sua namorada fale para você, olha, eu estou grávida. Aí você fala, meu Deus, mas eu não queria casar, e não sei o quê. E agora? Ela falou, agora você vai ter que me ajudar com os alimentos, tá?
porque eu tô grávida, o filho é seu, você vai ter que me ajudar com os alimentos gravídicos, tá? Nós vamos falar disso na próxima aula. E agora, e esses alimentos? Tá? Os alimentos, nós vamos falar na semana que vem, são uma obrigação irrepetível. Isso significa que, uma vez que você pagou, você não pode requerer esse dinheiro novamente. Tá? Por isso, você pode ajuizar uma ação de indenização por danos materiais ou morais. Beleza? Mas requerer o que você pagou a título de alimentos, não. Tá? Os alimentos é para a pessoa comer. Então, ela comeu, acabou. Beleza? Acabou. O que você pagou de alimentos já era. Por isso que você pode ajuizar essa ação para pleitear uma indenização pelos prejuízos que você teve. Às vezes você gastou dinheiro com... Vou falar da anulação de paternidade. Às vezes você gastou dinheiro comprando carrinho para criança. Às vezes você gastou dinheiro com o pré-natal. Às vezes você colocou a pessoa no plano de saúde, gastou dinheiro com o plano de saúde. Então, assim, você pode pedir isso, mas o que você pagou de alimentos, não. Tá bom? Aí aqui eu coloquei a situação de uma ação declaratória de negativa de paternidade. Gente, essa é a ação mais difícil que tem para ganhar. Tá? É a ação mais difícil. Por quê? Porque uma vez que você registrou a criança no seu nome, ela passa, em tese, a ser seu filho, tá? Lembra que eu falei por questões de afetividade? Então, hoje as famílias, elas não são mais famílias de sangue, mas são famílias afetivas. Então, a ação declaratória de negativa de paternidade é a mais difícil de se conseguir, tá? Quando que você consegue? Quando você comprova que, do momento que você teve conhecimento de que aquela criança não era mais sua, que aquela criança, na verdade, não era sua, que a partir daquele momento você rompeu todos os vínculos com aquela criança. Tá bom? Tá bom, Fernando? Então, você tem que comprovar que, a partir daquele momento que você soube que a criança não era sua, você soube quando? Com um teste de DNA, tá? A partir daquele momento que você soube que a criança não era sua, você rompeu completamente o vínculo, tá? Não significa que você pode deixar de pagar a pensão alimentícia, não. Tá? Você vai pagar a pensão alimentícia até o trânsito em julgado da ação declaratória de negativa de paternidade, tá? Vai continuar pagando pensão alimentícia. O que eu falo é o vínculo, por exemplo, você nunca mais ligou para essa criança, você nunca mais encontrou essa criança, você nunca mais falou dessa criança com a mãe da criança, você não quer saber se a criança está bem, se a criança está mal, se a criança está doente, se a criança não está. Você nunca mandou presente no dia do aniversário da criança, ok? Então, você precisa comprovar que os laços foram completamente rompidos no dia que você ficou sabendo que a criança não era mais sua. Que a criança não era sua. Tá bom? Então, você só consegue ganhar uma ação declaratória de negativa de paternidade assim. E mesmo assim é muito difícil. Por quê? Porque a criança não tem culpa. Tá bom? A criança não pode ser punida. E hoje nós temos a questão da afetividade. Você encontrou a criança uma vez, fez carinho na criança, já descaracteriza seus elementos da ação de negativa de paternidade. A mãe da criança fez um print, você perguntando como a criança está, acaba com os seus argumentos da ação declaratória. Tá bom? Então, cuidado quando você for registrar uma criança. A criança pode não ser sua, depois você não vai conseguir mais deixar de ser pai dessa criança, tá bom, Fernando? Então, muito cuidado, ok? A ação declaratória de negativa de paternidade é uma das ações mais difíceis de se conseguir provimento, tá? É uma ação muito complicada. Mas é impossível? Não, desde que comprove o rompimento efetivo do vínculo. Combinado? Dúvidas?
Tá amarrado, não é, Fernando? Eu fiz essa brincadeira uma vez na sala, e aí a esposa de um colega, né, de um aluno, estava grávida. Eu falei, ó, fulano, cuidado, hein? Cuidado para ser filho seu. Aí ele, não, professora, eu já tô tão amarrado nela, assim, grávida, esperando neném, até se não for meu, eu registro. Aí nasceu a cara dele, então não tinha nem como falar que não era dele, tá? Então não tem essa não, é seu, tá? Não é seu, você ama a criança, já é sua afetividade, tá? Já é sua e ponto final, deixa ser. Beleza? Então eu trouxe aqui uma questãozinha para nós terminarmos essa aula de hoje de infidelidade, né? De fidelidade, infidelidade, Denise, ninguém. Fernando, não. É o que eu falei, né? Nós vamos falar disso em alimentos. Alimentos é uma obrigação irrepetível. Uma vez que você pagou, acabou. Não tem como pedir para ser ressarcido com relação a isso, tá bom? Agora, a mãe, sim, pode pedir os alimentos do pai. Aí eu vou falar isso para vocês, tem algumas regras. Até a criança fazer 16 anos, você pode cobrar os 16 anos. Depois que passa 16 anos, você pode cobrar até determinada época. Aí eu vou explicar tudo direitinho enquanto for falar de alimentos. Tá bom? Aí você vai ver que isso é uma obrigação que nunca prescreve. O que prescreve é o direito de cobrar os alimentos. Pode deixar que eu vou falar isso quando nós formos falar de alimentos, tá? Mas pagou alimentos, não pode pedir os alimentos de volta, tá? Ah, professora, eu entrei com uma ação declaratória de anulação de paternidade, tá? E já não estou pagando pensão alimentícia mais. Não, querido. Vai ter que pagar pensão alimentícia. Você, inclusive, pode ser preso se não pagar a pensão alimentícia. Não, professora, mas eu já tive decisão no STJ. Transitou em julgado? Não, então você tem que pagar alimentos. Tá bom? Só para de pagar, só passa o dever, só acaba o dever de pagar alimentos com a sentença declaratória transitada em julgado. Beleza? Aí eu trouxe, então, uma questãozinha, acho que foi de uma prova da OAB. Severino, diante da comprovada infidelidade de sua esposa Conceição, ao manter relação amorosa com Carla, tá certa, Conceição, sua colega de trabalho, ajuizou ação de responsabilidade civil, pleiteando indenização decorrente de lesão a direito de personalidade. Tadinho, o homem traído, não é? Com base no exposto, é correto afirmar que... E aí, o que vocês acham? A Conceição traiu o Severino com a Carla. Conceição estava cansada do Severino, tá? E ela encontrou o amor com a Carla. E aí? Cabe indenização? Cabe indenização? Não! Não há responsabilidade civil de Carla. Carla é amante, não tem responsabilidade. Não, ela não tem de zelar pelos deveres de reciprocidade de Severino e de sua esposa Conceição, tá bom? A ação, a indenização, talvez seria imposta a Conceição, tá? Desde que esse relacionamento ultrapassasse o âmbito da intimidade, virasse algo público e gerasse constrangimentos para o Severino, tá bom? O Severino ia passar, andar na rua, todo mundo, ó. Se todo mundo fizesse assim para ele, aí sim ele poderia exigir de Conceição indenização. Mas em relação a Carla, ó, nenhum. Carla não é casada com ele, Carla não tem o dever de fidelidade com o Severino, ok? Carla é livre, leve e solta. Beleza, galera? Alguma dúvida com relação aos danos morais cabidos, à indenização? Letra A, letra A. Tá? Alguma dúvida com relação?
aos deveres do casamento, tá? A poder trair sem pagar indenização. Os meninos que gostaram disso, não foi? Tenho certeza. Beleza? Vocês que gostaram disso, um pouquinho só, não é? Mas, ó, cuidado, não pode extrapolar a normalidade. Tem que ser em segredo, segredo, não pode ser nada público. E cuidado, porque, ó, o DF é um ovo, tá? DF é um ovo. Todo mundo aqui se conhece. Então, cuidado, cuidado. É, solteiro não trai, não é? Mas cuidado, Fernando, você pode estar em uma união estável e você não sabe. Ok, pessoal? Tá bom, Deilson, você fica, tá? Você não sai, não, eu vou encerrar, eu vou terminar a gravação, aí você fica. Aqui o Guilherme falando, mulheres que traem. Ah, Guilherme, para, não é? Isso não existe. Isso não existe, não é. Nada disso. Nada, nada, nada.